Hey bro, tá com 10% agora? Eu não posso falar muito alto, então eu queria falar algo sobre como fugir da armadilha do saber demais. Ok. Hoje em dia, a gente pensa que a gente deve saber tudo e cada vez mais. Mas eu vou contar uma história rápida pra vocês sobre um rei que queria muito uma escultura de madeira. E bom, como todo rei, ele tinha vários servos e criados, e ele pediu para um deles procurarem, né, esse tipo de coisa. E bom, teve dois servos que acharam duas pessoas diferentes, basicamente. Um achou um artista da região que entendia muito sobre madeiras e fazia isso, e o outro encontrou um bom profissional que, na verdade, ele não mexia apenas com madeira, mas ele tinha muito entendimento sobre várias coisas, sabe? Ele mexia com muitas coisas. E bom, o rei chamou os dois e, basicamente, conversou com os dois e deu 10 dias, sabe? 10 dias para eles fazerem a escultura de madeira. Bom, a escultura de madeira era meio simples, entre aspas, mas ela precisava ser bem feita. Era basicamente o rei com uma espada e seus inimigos no chão. Isso é bem clichê, eu acho que você deve ter pensado um pouco sobre isso na sua mente, mas você pode fechar o olho e pensar, tipo... Ok. Os dois saíram de lá com essa missão e, basicamente, o primeiro, que era muito estudioso e sabia de muitas coisas, ele sabia da importância da madeira e desse tipo de coisa, então ele foi buscar madeira fora do reino e a lâmina que ele queria, bem afiada, fora do reino. Na verdade, ele mandou para que afiassem as lâminas dele. E ok, tá. Já o segundo, que era o artista da região, ele basicamente escolheu a melhor madeira no seu ateliê e afiou a sua melhor lâmina e começou a, sabe, cortar a madeira. E, bom, eu tive que dar uma pausa, mas tudo bem. E depois de exatamente 7 dias, o artista da região terminou de uma forma bruta a madeira, a escultura, e ele passou o restante dos dias apenas refinando o que ele já tinha feito. E bom, depois de 10 dias, os dois apresentaram seus projetos pro rei, mas só quem tinha o projeto pronto era o artista local. Porque, basicamente, o segundo precisou de coisas de fora do reino e de muito longe. Então, bom, não é o correio, mas, sabe, essas coisas demoram. E ele tinha metade do projeto, mas não tinha concluído nada. E, claro, o rei ficou com o segundo projeto que, bom, era o que estava finalizado. Onde você pode pensar bem sobre isso é que não fazer, na verdade, é fazer algo, sabe? O segundo, o artista regional, ele sabia que precisava fazer aquilo, sabe? Ele simplesmente fez o trabalho e não fez várias e várias coisas, como procurar madeira fora, pedir para que outras pessoas apontassem, afiassem sua lâmina. Ele simplesmente se dedicou ao trabalho bruto, sabe? A melhorar e melhorar a obra que ele tinha. Já o primeiro, não. Ele buscou muita coisa de fora
e que fugia do seu controle e não conseguiu terminar, sabe? Então, às vezes você só precisa pensar no que você tá focando agora. Esse vídeo ficou bem grande, não é costume, sabe? Mas é algo que eu realmente queria falar sobre ajudar no raciocínio de pensamento. Você precisa pensar sobre o que você precisa fazer e como você vai fazer isso de uma maneira que, sabe, impulsione. E bom, eu não sei se deu pra entender isso ficou bem grande, mas ok, bro, é isso, grandes coisas.